Você já sentiu aquela sensação inexplicável de que algo ou alguém estava te protegendo? Aquele momento em que você quase sofreu um acidente, mas por algum motivo, algo te fez mudar de rota ou de decisão no último instante? Ou quando uma porta se fechou na sua vida e você ficou arrasado, mas anos depois, percebeu que aquilo foi a maior proteção que poderia ter recebido? Pois é, muitas vezes estamos sendo guardados por mãos invisíveis, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar. A verdade é que Deus está constantemente trabalhando nos bastidores da nossa vida. Enquanto seguimos nossa rotina diária, preocupados com trabalho, família, saúde e tantas outras responsabilidades que acumulamos ao longo dos anos, o Senhor está tecendo uma rede de proteção ao nosso redor. E o mais impressionante, muitas vezes nem percebemos isso acontecendo. Vou compartilhar com você hoje 4 sinais poderosos que revelam a proteção divina agindo em sua vida, mesmo quando seus olhos não conseguem ver. E quero começar revelando o primeiro desses sinais, que é tão sutil que muitos de nós passamos a vida inteira sem notar: os obstáculos que surgem no nosso caminho. Parece contraditório, não é mesmo? Como um obstáculo pode ser sinal de proteção? Mas pense comigo, quantas vezes você se frustrou porque algo não aconteceu conforme planejado? Aquela promoção que não veio, o negócio que não se concretizou, o relacionamento que terminou inesperadamente. No momento, sentimos dor, frustração, até mesmo raiva. Mas com o passar do tempo, muitos de nós olhamos para trás e percebemos: ainda bem que aquilo não aconteceu. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, encontramos uma promessa poderosa. Os seus ouvidos ouvirão uma palavra vinda de trás de você. Este é o caminho. Andem nele. Às vezes, Deus coloca obstáculos justamente para nos redirecionar para o caminho certo, para nos proteger de algo que não podemos ver, mas que Ele, em sua onisciência, enxerga perfeitamente. E o mais interessante, essa proteção se torna ainda mais evidente quando estamos em movimento, quando não ficamos paralisados diante dos obstáculos. Quando você se levanta, busca alternativas e continua caminhando com fé, começa a perceber que aquele obstáculo não era o fim, mas um redirecionamento divino para algo melhor. Muitos de nós, nessa fase da vida, já passamos por situações em que planos foram frustrados. Talvez você tenha enfrentado uma mudança de carreira forçada, um problema de saúde que alterou seus planos, ou uma mudança familiar inesperada. No momento pareceu um desastre, mas agora, olhando para trás, você consegue ver a mão de Deus te protegendo? Quero que você reflita. Quantas vezes aquilo que parecia um não doloroso de Deus era, na verdade, uma proteção que você só conseguiu enxergar tempos depois? Comente abaixo se você já viveu algo assim, se já percebeu que um obstáculo era, na verdade, um desvio divino de algo que poderia ter sido muito pior. E fique atento, porque nos próximos minutos vou revelar mais 3 sinais poderosos da proteção invisível de Deus, incluindo um que raramente é mencionado, mas que pode transformar completamente sua percepção sobre como o Senhor age em sua vida. Um sinal tão sutil e ao mesmo tempo tão poderoso que, quando você aprender a reconhecê-lo, nunca mais duvidará da presença protetora de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua forma de enxergar os desafios e as situações inexplicáveis que você enfrenta no dia a dia. Você já percebeu como Deus tem uma maneira única de se comunicar conosco? Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de como o Senhor usa sinais para guiar seu povo. Um dos mais impressionantes está no livro de Êxodo,
quando Deus guiou os israelitas pelo deserto durante 40 anos, usando uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Imagine só, um povo inteiro sendo direcionado por sinais visíveis da presença divina. Mas o que isso significa para nós hoje? Será que Deus ainda se comunica através de sinais? A resposta é um sonoro sim. Em Isaías capítulo 7, versículo 11, encontramos uma passagem fascinante onde o próprio Deus diz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Isso nos mostra que Deus não apenas pode, mas deseja se comunicar conosco através de sinais. Pense na história de Gideão. Ele estava inseguro sobre seu chamado e pediu a Deus um sinal. Na verdade, pediu vários. Em Juízes capítulo 6, versículo 17, Gideão diz: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. E Deus, em sua infinita paciência e amor, concedeu a Gideão os sinais que ele precisava para ter confiança em sua missão. Isso nos ensina algo profundo. Deus entende nossas inseguranças e dúvidas. Ele sabe que, especialmente em momentos cruciais da vida, precisamos de confirmação e direção. E assim como fez com Gideão, Ele está disposto a nos dar sinais de sua vontade e presença. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você se viu diante de uma decisão importante? Talvez sobre um tratamento de saúde, um investimento significativo, uma mudança de cidade, ou como ajudar um filho adulto que está passando por dificuldades. Nesses momentos, você provavelmente desejou ter um sinal claro de Deus, não é mesmo? O segundo sinal poderoso da proteção divina em sua vida está justamente nas circunstâncias que se alinham de forma inexplicável. Você já viveu situações em que tudo parecia se encaixar perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça divino? Aquela ligação que veio no momento exato, o encontro casual com alguém que tinha exatamente a informação que você precisava, ou aquela oportunidade que surgiu quando todas as portas pareciam fechadas. Em Mateus capítulo 16, versículo 3, Jesus faz uma observação interessante. Ele diz: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Isso nos mostra que muitas vezes os sinais de Deus estão bem diante de nós, mas precisamos desenvolver discernimento espiritual para reconhecê-los. O discernimento é como um músculo espiritual que precisa ser exercitado. Quanto mais buscamos a Deus através da oração e da leitura da sua palavra, mais afinados ficamos com a sua voz e mais claramente conseguimos ver os sinais que Ele coloca em nosso caminho. É como aquela sensação que muitos de nós, com mais experiência de vida, já tivemos. Aquele saber inexplicável, aquela certeza interior que vai além da lógica. Você já sentiu isso? Aquela paz profunda sobre uma decisão, mesmo quando externamente tudo parecia incerto? Ou aquele desconforto persistente, mesmo quando aparentemente tudo indicava um caminho específico? Isso nos leva a um princípio fundamental sobre os sinais de Deus. Eles geralmente vêm acompanhados de paz interior. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, e pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento é muitas vezes o sinal mais claro da direção de Deus. E o mais interessante, essa paz se torna ainda mais evidente quando estamos em movimento, quando damos passos de fé. É como dirigir um carro à noite. Os faróis iluminam apenas alguns metros à frente, mas à medida que avançamos, mais do caminho vai sendo revelado.
No próximo trecho, vou revelar um terceiro sinal que muitos cristãos ignoram, mas que pode ser a chave para entender como Deus está te protegendo, mesmo quando você não consegue ver. É um sinal tão sutil e ao mesmo tempo tão poderoso que, quando você aprender a reconhecê-lo, transformará completamente sua maneira de enxergar as situações desafiadoras da vida. Você já sentiu aquela sensação de paz profunda, mesmo em meio a uma situação aparentemente caótica? Aquela certeza inexplicável de que, apesar das circunstâncias externas sugerirem o contrário, tudo vai ficar bem? Este é o terceiro sinal poderoso de que Deus está te protegendo, mesmo quando seus olhos não conseguem ver, a paz interior que transcende o entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos diz algo extraordinário. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esta paz não é apenas a ausência de problemas. É uma presença real e tangível que permanece mesmo quando as tempestades da vida estão em plena fúria. Pense naquele momento em que você enfrentou um diagnóstico médico preocupante, uma crise financeira ou um conflito familiar que parecia não ter solução. Se em meio a essa turbulência você experimentou uma calma inexplicável, uma certeza de que não estava sozinho, você estava experimentando um dos sinais mais poderosos da proteção divina. Esta paz interior é como um termômetro espiritual. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, mesmo em situações desafiadoras, sentimos uma tranquilidade que não faz sentido para o mundo exterior. É como se houvesse um escudo invisível ao redor do nosso coração, protegendo-nos da ansiedade e do medo que naturalmente surgiriam nessas circunstâncias. O discernimento espiritual é fundamental nesse processo. Como saber se essa paz vem realmente de Deus e não é apenas uma negação da realidade? A resposta está no alinhamento com a palavra de Deus. A verdadeira paz divina nunca contradiz os princípios bíblicos. Ela nos guia para decisões que estão em harmonia com o caráter de Deus, mesmo quando essas decisões são difíceis ou exigem sacrifício. Você já percebeu como algumas pessoas enfrentam situações extremamente difíceis com uma serenidade impressionante? Não é porque elas são insensíveis ou não compreendem a gravidade da situação. É porque experimentam essa paz sobrenatural que guarda seus corações e mentes. Essa paz é um sinal claro da presença protetora de Deus. E o mais interessante, essa paz se torna ainda mais evidente quando estamos em movimento, quando não ficamos paralisados pelo medo, mas continuamos caminhando em fé. É como se Deus dissesse: continue andando, eu estou cuidando de você, mesmo que você não consiga ver o caminho completo. Muitos de nós, nessa fase da vida, já enfrentamos situações em que tivemos que tomar decisões difíceis. Talvez sobre o cuidado com pais idosos, sobre como ajudar um filho adulto em crise, ou sobre uma mudança significativa de carreira ou moradia. Nesses momentos, a paz interior se torna uma bússola confiável. Olhar a vida com o coração aberto para a presença do Senhor é o primeiro passo para um discernimento espiritual saudável. Somente quando abrimos as portas do coração para os sinais da presença de Deus no cotidiano, conseguimos ver e ouvir o que Ele nos pede. Ver Deus nas diversas situações da vida é um passo fundamental para o crescimento espiritual. Deus usa situações, pessoas e acontecimentos para se comunicar conosco. Ele não abandona seus filhos em nenhum momento, nem mesmo na enfermidade ou no luto, quando Ele se faz presente ao nosso lado, dando-nos forças para carregar nossa cruz com paciência. O quarto sinal da proteção divina
que muitos cristãos não percebem imediatamente está nas vozes de confirmação que Deus coloca em nosso caminho. Assim como Samuel precisou da orientação de Eli para reconhecer a voz de Deus, muitas vezes o Senhor usa pessoas maduras na fé para nos ajudar a discernir sua direção. Você já recebeu um conselho ou uma palavra de encorajamento de alguém exatamente no momento em que precisava? Aquela ligação inesperada de um amigo que não falava com você há tempos, mas que trouxe justamente a palavra que seu coração necessitava ouvir? Ou aquele encontro casual com alguém que compartilhou uma experiência que iluminou seu caminho? Essas confirmações externas são sinais poderosos da proteção e direção divina. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, lemos: "Quando não há orientação, o povo cai. Muitos conselheiros garantem a vitória." Deus frequentemente usa outras pessoas como instrumentos de sua proteção e direção em nossas vidas. E aqui está uma verdade que poucos compreendem. Essas confirmações se tornam mais frequentes e claras quando estamos em movimento, quando não ficamos esperando passivamente por um sinal do céu, mas damos passos de fé, mesmo com incertezas. É como se Deus honrasse nossa disposição de agir e, em resposta, enviasse mais sinais de confirmação em nosso caminho. Você já notou como, quando você toma uma decisão e começa a agir, de repente surgem pessoas, recursos e oportunidades que confirmam que você está no caminho certo? Isso não é coincidência, é Deus trabalhando nos bastidores, confirmando a direção que Ele já havia colocado em seu coração. No próximo trecho, vou compartilhar com você o quarto sinal da proteção divina, que é talvez o mais sutil, mas também o mais transformador. Um sinal que, quando você aprende a reconhecê-lo, muda completamente sua perspectiva sobre os desafios e as aparentes coincidências que acontecem em sua vida. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua jornada. Você já percebeu como muitas vezes os obstáculos em nossa vida acabam se tornando verdadeiras bênçãos disfarçadas? É exatamente isso que acontece quando falamos sobre o quarto sinal de que Deus está te protegendo, mesmo quando você não consegue ver. Os padrões de bênçãos e proteção que se repetem em sua vida. Pense por um momento. Você já notou situações em que as coisas sempre parecem dar certo, mesmo quando as circunstâncias iniciais pareciam extremamente difíceis? Talvez você tenha enfrentado desafios financeiros, mas de alguma forma sempre encontrou um caminho para superá-los. Ou talvez tenha passado por problemas de saúde que pareciam não ter solução, mas de repente surgiu um tratamento ou uma melhora inexplicável. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos uma promessa poderosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta passagem nos lembra que Deus está constantemente trabalhando em todos os aspectos de nossa vida para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o processo. Muitas vezes estamos tão absorvidos por nossos problemas que esquecemos de olhar para as bênçãos ao nosso redor. Ficamos fixados no que está faltando, no que deu errado, e não percebemos os padrões de proteção divina que se manifestam em nossa jornada. É como se estivéssemos olhando para as árvores e perdendo a visão da floresta inteira. Você já parou para fazer um inventário das bênçãos em sua vida? Já dedicou um tempo para refletir sobre como Deus tem sido fiel em diferentes áreas, mesmo quando você enfrentou dificuldades? Esse exercício de gratidão e reconhecimento é fundamental para percebermos os padrões de proteção divina que se manifestam em nossa vida. Em Tiago capítulo 1,
Versículo 17, lemos: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Cada bênção que recebemos é um presente de Deus, um sinal de seu cuidado contínuo por nós. E quando somamos essas bênçãos, começamos a ver um padrão claro de sua generosidade e amor. Pense nas situações em que você escapou de perigos, enfrentou desafios e saiu fortalecido, ou recebeu orientação em momentos críticos. A proteção de Deus é uma parte essencial do seu plano para nós. E muitas vezes é mais perceptível quando olhamos para trás e vemos como Ele nos guiou através de circunstâncias difíceis. Em Salmos capítulo 91, versículo 11, encontramos uma promessa reconfortante. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso nos lembra que Deus está constantemente ao nosso redor, protegendo-nos de perigos visíveis e invisíveis. Você já viveu situações em que sentiu que algo ou alguém o protegeu de um perigo iminente? Aquele momento em que você quase sofreu um acidente, mas algo inexplicável o fez mudar de direção no último instante? Ou aquela decisão importante que você estava prestes a tomar, mas sentiu uma inquietação interior que o fez recuar e depois descobriu que teria sido um grande erro? Essas experiências não são meras coincidências, são manifestações tangíveis da proteção divina em sua vida. E quando começamos a reconhecer esses padrões, nossa fé se fortalece e nossa confiança em Deus cresce, mesmo em meio às tempestades da vida. Um aspecto fascinante desses padrões de proteção é que eles frequentemente envolvem atrasos inesperados. É comum nos frustrarmos quando algo não acontece no tempo que esperamos, seja um engarrafamento no trânsito, um atraso no transporte público ou um compromisso que precisa ser remarcado. Mas já parou para pensar que aquele atraso pode ser uma maneira de Deus nos poupar de um acidente ou situação perigosa? Muitas pessoas maduras na fé podem testemunhar sobre como um atraso aparentemente irritante acabou sendo uma proteção divina. Aquele dia em que você perdeu o ônibus e ficou frustrado, mas depois descobriu que houve um acidente na rota que normalmente faria. Ou quando uma reunião importante foi cancelada de última hora, e isso o poupou de tomar uma decisão precipitada que teria consequências negativas. Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos falar e nos proteger. Como lemos em Isaías, capítulo 30, versículo 21, os seus ouvidos ouvirão uma palavra vinda de trás de você. Este é o caminho, andem nele. Às vezes, Deus nos redireciona através de circunstâncias que parecem obstáculos, mas são, na verdade, sinais de sua proteção e direção. E aqui está uma verdade transformadora. Esses padrões de proteção se tornam ainda mais evidentes quando estamos em movimento, quando não ficamos paralisados pelo medo ou pela incerteza, mas continuamos caminhando em fé. É como se Deus honrasse nossa disposição de agir e, em resposta, tornasse mais visíveis os sinais de sua proteção em nosso caminho. No próximo trecho, vou compartilhar com você como desenvolver um discernimento espiritual mais aguçado para reconhecer esses sinais de proteção divina em sua vida. Vou revelar princípios práticos que podem ajudá-lo a distinguir entre coincidências aleatórias e a mão de Deus agindo em seu favor. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode transformar completamente sua percepção sobre como Deus trabalha nos bastidores da sua vida, protegendo-o e guiando-o mesmo quando você não consegue ver. Agora que já conhecemos os 4 sinais poderosos da proteção divina, surge uma pergunta crucial: como discernir quando estamos realmente diante de um sinal de Deus e não apenas de uma coincidência ou de nossos próprios desejos? Este discernimento
É fundamental para não nos desviarmos do caminho que o Senhor preparou para nós. O discernimento espiritual é um dom precioso, uma capacidade de reconhecer e interpretar os sinais e orientações divinas em nossa vida. Como nos lembra a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade para poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Este versículo nos revela um princípio fundamental. O verdadeiro discernimento exige transformação interior. Não podemos discernir a vontade de Deus se continuamos presos aos padrões e valores do mundo. É necessário uma renovação da mente, um modo diferente de pensar e avaliar as situações. Mas como desenvolver esse discernimento na prática? Como saber se aquela porta que se fechou é realmente um sinal de proteção divina ou apenas uma circunstância aleatória? Como distinguir entre a voz de Deus e nossos próprios desejos disfarçados de direção espiritual? O primeiro princípio para o discernimento autêntico é a oração constante. Não uma oração apressada ou mecânica, mas um diálogo sincero e profundo com Deus. É no silêncio da oração que aprendemos a reconhecer a voz do Senhor. Quantas vezes nos apressamos em tomar decisões sem consultar aquele que conhece o fim desde o princípio? A oração nos coloca em sintonia com o coração de Deus e nos ajuda a ver as situações a partir da perspectiva divina. O segundo princípio é a verificação através da palavra de Deus. Qualquer direção que acreditamos vir de Deus deve estar em harmonia com as Escrituras. Deus nunca nos guiará para algo que contradiga sua palavra revelada. Por isso, o estudo bíblico regular é essencial para desenvolver um discernimento saudável. Quanto mais familiarizados estamos com a Bíblia, mais facilmente reconhecemos quando algo está ou não alinhado com a vontade de Deus. Você já se perguntou por que tantas pessoas maduras na fé conseguem discernir com tanta clareza os sinais de Deus em suas vidas? É porque ao longo dos anos elas desenvolveram esse músculo espiritual através da oração e do estudo da palavra. Elas aprenderam a reconhecer o padrão de como Deus costuma agir e falar. O terceiro princípio para o discernimento é a paz interior. Como mencionamos anteriormente, a verdadeira direção de Deus é geralmente acompanhada por uma paz que transcende o entendimento humano. Mesmo quando somos chamados a dar passos difíceis ou enfrentar situações desafiadoras, há uma paz profunda que confirma que estamos no caminho certo. Essa paz não significa a ausência de dificuldades, mas uma certeza interior de que Deus está no controle. Você já tomou uma decisão que parecia ilógica para os outros, mas que trazia uma paz inexplicável ao seu coração? Essa paz é frequentemente um sinal claro da direção divina. Como escreveu São Paulo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O quarto princípio é buscar conselho sábio. Deus frequentemente fala através de pessoas maduras na fé, que podem nos oferecer perspectivas que não conseguimos ver por conta própria. Um bom diretor espiritual ou conselheiro cristão pode nos ajudar a enxergar as situações sob a ótica da salvação, ajudando-nos a nos desprender das emoções que frequentemente dominam nossas decisões. Muitos de nós, nessa fase da vida, já aprendemos o valor de um bom conselho. Talvez você tenha experimentado situações em que ignorou a sabedoria de alguém mais experiente e depois se arrependeu. Ou talvez tenha sido salvo de um grande erro porque ouviu o conselho de alguém que Deus colocou em seu caminho. Como diz o livro de Provérbios, quem ouve conselhos é sábio. O quinto princípio para o discernimento é observar os frutos.
Jesus ensinou que uma árvore é conhecida por seus frutos. Da mesma forma, podemos discernir a origem de uma direção pelos frutos que ela produz em nossa vida. Se uma suposta direção divina nos leva a atitudes contrárias ao caráter de Cristo, como orgulho, divisão, amargura ou desobediência, podemos estar certos de que não vem de Deus. Por outro lado, se os frutos são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e autocontrole, como descreve Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, então estamos diante de sinais autênticos do Espírito Santo em nossa vida. Você já notou como algumas decisões trazem um sentimento de crescimento espiritual, enquanto outras parecem nos afastar de Deus? Este é um termômetro importante para discernir a vontade divina. Lembre-se, o discernimento não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo de crescimento contínuo que se desenvolve à medida que caminhamos com Deus. E aqui está uma verdade transformadora. O discernimento se torna mais claro quando estamos em movimento, quando damos passos de fé, mesmo com incertezas. É como dirigir à noite. Os faróis iluminam apenas alguns metros à frente, mas à medida que avançamos, mais do caminho vai sendo revelado. Você tem dado passos de fé, mesmo quando não consegue ver todo o caminho? Tem confiado que Deus revelará a direção à medida que você avança? Ou tem ficado paralisado, esperando ter 100% de certeza antes de agir? Compartilhe nos comentários uma situação em que você precisou discernir se estava diante de um sinal de Deus ou não. Como você chegou a uma conclusão? Que princípios te ajudaram nesse processo de discernimento? Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. No próximo trecho, vamos aplicar tudo o que aprendemos até aqui de forma prática. Vou compartilhar com você exercícios específicos que podem ajudá-lo a desenvolver um discernimento mais aguçado para reconhecer os sinais da proteção divina em sua vida. Prepare-se para uma reflexão profunda que pode transformar completamente sua maneira de ver as circunstâncias do dia a dia. Agora que já conhecemos os princípios para discernir os sinais divinos, vamos recapitular os 4 sinais poderosos da proteção de Deus que compartilhei com você. O primeiro sinal são os obstáculos que surgem em nosso caminho, aquelas portas que se fecham, os planos que não se concretizam, os relacionamentos que terminam inesperadamente. Tudo isso pode ser a mão de Deus nos protegendo de algo que não podemos ver, mas que Ele, em sua infinita sabedoria, enxerga perfeitamente. Pense nas situações em que você se frustrou porque algo não aconteceu conforme planejado. Com o passar do tempo, quantas vezes você olhou para trás e disse: "Ainda bem que aquilo não aconteceu"? Os obstáculos são frequentemente desvios divinos de caminhos que nos levariam a lugares que não fazem parte do plano perfeito de Deus para nós. O segundo sinal são as circunstâncias que se alinham de forma inexplicável. Aqueles momentos em que tudo parece se encaixar perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça divino. A ligação que veio no momento exato, o encontro casual com alguém que tinha exatamente a informação que você precisava, a oportunidade que surgiu quando todas as portas pareciam fechadas. Essas coincidências são, na verdade, Deus-incidências, momentos em que o Senhor orquestra as circunstâncias para nos guiar e proteger. E o mais interessante, esses alinhamentos se tornam ainda mais evidentes quando estamos em movimento, quando não ficamos paralisados pela incerteza, mas continuamos caminhando em fé. O terceiro sinal é a paz interior que transcende o entendimento. Aquela certeza inexplicável de que, apesar das circunstâncias externas sugerirem o contrário, tudo vai ficar bem. Esta paz não é apenas a ausência de problemas. É uma presença
real e tangível, que permanece mesmo quando as tempestades da vida estão em plena fúria. Você já sentiu essa paz em meio a uma situação aparentemente sem solução? Essa paz interior é como um termômetro espiritual. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, mesmo em situações desafiadoras, sentimos uma tranquilidade que não faz sentido para o mundo exterior. O quarto sinal são as vozes de confirmação que Deus coloca em nosso caminho. Aquele conselho ou palavra de encorajamento que vem exatamente no momento em que precisamos. A ligação inesperada de um amigo, o encontro casual com alguém que compartilha uma experiência que ilumina nosso caminho. Deus, frequentemente, usa outras pessoas como instrumentos de sua proteção e direção em nossas vidas. E essas confirmações se tornam mais frequentes e claras quando estamos em movimento, quando damos passos de fé, mesmo com incertezas. Mas como aplicar esses sinais de forma prática em nossa vida diária? Primeiro, desenvolva o hábito da observação espiritual. Assim como um marinheiro experiente aprende a ler os sinais do tempo, nós também podemos desenvolver a capacidade de reconhecer os sinais de Deus em nossa vida. Isso requer atenção, silêncio interior e um coração aberto para perceber o que muitos chamam de coincidências. Segundo, mantenha um diário de gratidão e discernimento. Anote as situações em que você percebeu a mão de Deus agindo, os momentos em que sentiu paz inexplicável, as portas que se fecharam e depois você entendeu o porquê. Com o tempo, você começará a ver padrões claros da proteção divina em sua vida. Terceiro, pratique a pausa espiritual antes de decisões importantes. Não se precipite, especialmente em momentos cruciais. Reserve tempo para orar, buscar conselho sábio e esperar pela paz interior que confirma a direção divina. Lembre-se, a pressa é inimiga do discernimento. Quarto, esteja disposto a dar passos de fé, mesmo quando não consegue ver todo o caminho. A proteção de Deus se torna mais evidente quando estamos em movimento. É como dirigir à noite. Os faróis iluminam apenas alguns metros à frente, mas à medida que avançamos, mais do caminho vai sendo revelado. Quinto, aprenda a reconhecer a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Isso requer prática, silêncio e familiaridade com a palavra. Quanto mais tempo passamos com alguém, mais facilmente reconhecemos sua voz, mesmo em meio a uma multidão. O mesmo acontece com Deus. Há também outros sinais sutis da proteção divina que muitos não percebem. Um deles é o desconforto persistente diante de certas decisões que parecem boas na superfície. Esse desconforto pode ser o Espírito Santo nos alertando sobre perigos que não conseguimos ver. Outro sinal é o fortalecimento interior em momentos de fraqueza. Aquela força inexplicável que surge justamente quando pensamos que não conseguiremos mais continuar. Como Paulo escreveu, "Quando sou fraco, então é que sou forte, porque a força de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza." Você já experimentou esse fortalecimento sobrenatural em momentos de extrema dificuldade? Aquele segundo fôlego que vem quando todas as suas forças já se esgotaram? Esse é um sinal poderoso da presença protetora de Deus em sua vida. Também há o sinal das portas entreabertas, aquelas oportunidades que surgem de forma inesperada, não completamente abertas, mas o suficiente para nos convidar a dar um passo de fé. Deus frequentemente não abre o caminho inteiro de uma vez, mas nos convida a avançar um passo de cada vez, confiando em sua direção. Lembre-se, os sinais de Deus não são para nos tornar passivos, esperando que tudo aconteça magicamente, mas para nos guiar enquanto caminhamos ativamente em fé. A proteção divina não nos isenta de responsabilidade,
mas nos dá confiança para agir, sabendo que não estamos sozinhos. No próximo trecho, vou compartilhar com você uma reflexão final sobre como integrar todos esses sinais em uma vida de fé madura e discernimento espiritual aguçado. Vou revelar também um princípio transformador que poucos cristãos compreendem, mas que pode mudar completamente sua forma de ver os desafios e as bênçãos em sua jornada espiritual. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua vida. Chegamos ao ponto mais importante de toda a nossa reflexão sobre os sinais da proteção divina. Ao longo deste tempo juntos, compartilhei com você 4 sinais poderosos que revelam como Deus está te protegendo, mesmo quando seus olhos não conseguem ver. Mas existe uma verdade fundamental que precisa ser compreendida. A proteção de Deus não é apenas para nos manter seguros, é para nos capacitar a cumprir nosso propósito. Muitas vezes, buscamos sinais divinos apenas para confirmar decisões que já tomamos ou para nos sentir seguros em momentos de incerteza. Mas a verdadeira direção divina vai muito além disso. Ela nos guia para uma vida de significado, propósito e impacto eterno, como lemos em Jeremias. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta é a promessa que quero deixar com você hoje. Deus não apenas te protege dos perigos visíveis e invisíveis, mas te guia para um futuro cheio de esperança e propósito. Cada sinal em sua vida seja um obstáculo que te redireciona, circunstâncias que se alinham inexplicavelmente, a paz interior que transcende o entendimento, ou as vozes de confirmação que surgem no momento certo. Todos apontam para o plano maior que Deus tem para você. E aqui está o segredo que prometi compartilhar. A proteção mais poderosa de Deus não é te livrar de todos os problemas, mas te dar força, sabedoria e graça para atravessá-los e crescer através deles. Como o ouro que é refinado pelo fogo, nós também somos aperfeiçoados através dos desafios que enfrentamos. Você já percebeu como algumas das maiores bênçãos em sua vida vieram após períodos de grande dificuldade? Aquele momento em que você pensou que tudo estava perdido, mas depois descobriu que Deus estava usando aquela situação para te preparar para algo muito maior. Essa é a proteção divina em sua forma mais profunda. Não apenas te guardando do mal, mas transformando até mesmo as situações difíceis em oportunidades de crescimento e bênção. Lembre-se, os sinais da proteção divina se tornam mais evidentes quando estamos em movimento. Não espere ter 100% de certeza antes de dar o próximo passo. A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a disposição de avançar mesmo quando não conseguimos ver todo o caminho. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que você possa, a partir de hoje, caminhar com uma nova consciência dos sinais da proteção divina em sua vida. Que seus olhos espirituais sejam abertos para perceber a mão de Deus agindo em cada circunstância, cada obstáculo, cada momento de paz inexplicável e cada palavra de confirmação que cruza seu caminho. E mais importante, que você tenha a coragem de dar passos de fé, sabendo que não caminha sozinho. Deus está com você, guiando seus passos, protegendo seu caminho e te conduzindo para o propósito pelo qual você foi criado. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho, de que Deus está trabalhando nos bastidores de sua vida, protegendo-o e guiando-o mesmo quando não consegue ver. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser lembrado de que há um Deus que se importa, que protege e que direciona. No próximo vídeo, vamos explorar como os sinais de Deus se manifestam especificamente em momentos de transição e mudança em nossa vida. Não perca!
Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a esta comunidade de pessoas que buscam viver uma fé prática e transformadora. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E que você caminhe com a certeza inabalável de que mesmo quando seus olhos não podem ver, Deus está trabalhando em seu favor, protegendo-o, guiando-o e cumprindo seu propósito perfeito em sua vida.